Muito bom. Estamos de volta. Muito obrigado pela pontualidade. Desculpem esse meu pequeno atraso. E vamos direto para lá, né? Porque agora sim a gente vai discutir especificamente a condição suspensiva e a condição resolutiva. Né? Vou fazer aqui o compartilhamento de tela, tá? Bora lá. Eu já coloquei, vocês viram, eu já coloquei a aula nova lá para vocês, né? E vamos aqui pela ordem. Olha só, moçada. Eu coloquei vários exemplos aí, coisa e tal, né? Vai ser legal para vocês estudarem realmente. Aqui a gente tem então a condição suspensiva, né? Quanto aos efeitos, as condições são suspensivas ou resolutivas, tá? Já sabemos que as condições subordinam os efeitos, né? E que os efeitos são, em geral, a aquisição e o gozo de um direito, ou seja, quando eu falo em efeito do negócio jurídico, cada negócio jurídico tem o seu, né? A compra e venda transfere a propriedade e recebe preço. A permuta, um transfere a propriedade, outro transfere a propriedade também. A doação transfere propriedade, mas não recebe preço. Né? A locação não transfere propriedade, você entendeu? Cada negócio tem um tipo de efeito, mas, em geral, nós falamos que do negócio jurídico nós temos a aquisição e o gozo de um direito. Muito bem. Já sabemos que todas as condições subordinam os efeitos, a aquisição e o gozo do direito do negócio a um evento futuro incerto. Tal situação poderíamos genericamente representar pelo seguinte esquema, nós fizemos aí o esquema para vocês, não é? E dizer assim, olha só, olha que interessante como é simples, na verdade. Se você tomar o momento da celebração do negócio jurídico, né, o que você tem é muito simples. Se a condição é suspensiva, suspendem-se os efeitos do negócio. O negócio não tem efeito. E só tem os efeitos quando a condição acontece o evento futuro incerto. Então, realizado o evento futuro incerto, acontecido o evento futuro incerto, que realiza a condição suspensiva, então aí é que o negócio tem efeito. Tá certo? A aquisição e o gozo do direito. Tá bom? Agora, e na condição resolutiva, professor, vai ser exatamente o contrário. Celebrado um negócio, desde já ele tem efeito. Tá bom? Agora, acontecida a condição, os efeitos terminam, acaba, resolve-se. Né? Os efeitos do negócio resolvem-se, terminam os efeitos. Tudo bem? Muito bem. É isso aí. Agora, embora já celebrado o negócio, teria seus efeitos voluntariamente subordinados a um evento futuro incerto. Tudo bem. Teríamos aí duas espécies de condição. Na condição suspensiva ficam suspensos os efeitos até o implemento da condição. E na condição resolutiva, o negócio tem efeito desde já. Eles presentes desde a sua celebração, resolvem-se, deixando de existir pela concretização do acontecimento que implementa a condição. Beleza. Muito bem. Ora, agora vem aí o artigo 125, a gente falando da lei, aí eu vou te explicar cada coisa, tá? Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. Então, enquanto não acontecer a condição, o direito não existe. É isso, né? Essa é a questão. E aí, veja, se eu não adquirir, claro que eu também não posso gozar, eu só poderia gozar de direito adquirido, né? Então não há direito. Por enquanto, há direito eventual, né? Porque ele pode vir a existir. Porque estão estratificados os critérios. É por isso. Agora, né, tentando explicar melhor isso, o exemplo da condição suspensiva, classicamente, é o exemplo do professor que doa a sua biblioteca ao seu aluno. Tudo bem. Nem é necessário isso, mas ele faz uma escritura pública de doação. Então,
professor Rogério Merrana faz uma escritura pública de doação de sua biblioteca a Jéssica Galotti. Tudo bem, beleza. Fez lá a escritura pública de doação. E subordinou quais são os efeitos da doação. A Jéssica Galotti adquire o direito à biblioteca do professor Rogério Merrana. Adquire o direito ou não adquire o direito? Adquire o direito. Né? Na doação, transfere-se o domínio e ela adquiriria o domínio. Beleza. Só que ele subordina os efeitos dessa doação, a aquisição, ao fato de que Jéssica se forme em direito, sem nunca perder um ano, e que passe no exame da OAB ainda no 5º ano. Pronto. Esse é o exemplo que está aí para vocês. Tá beleza? Então, ele faz uma escritura pública de doação para a Jéssica nessas condições. É isso. Beleza. Então, estão estratificados esses critérios e a Jéssica agora passa a ter o direito condicional. A biblioteca já é dela? Não, não é. Ela já pode requerer que o professor Rogério entregue ela? Não, evidentemente que não, porque nem é dela ainda. Tá? Se ela se formar em direito, sem repetir de ano, e no 5º ano já passar no exame da OAB, ela tem o direito de exigir a biblioteca? Sim, porque implementada a condição, aí ela adquire e pode gozar do direito. Perfeitamente. Tá beleza? É isso aí. Alguma dúvida sobre isso? Muito bem. Você tem que ter entendido mesmo, né, Jéssica? Você não podia ficar sem entender. Muito bem. Ora, aqui então está esse exemplo aí, não é? Matheus Klein está chegando. Seja bem-vindo, Matheus. E aí, a gente vai te dar outros exemplos também para ver se fica mais claro, né? Vou falar da compra e venda, né? Então, na compra e venda, a gente vai falar tanto dos exemplos de condição suspensiva quanto dos exemplos de condição resolutiva. E eu estou citando o nosso Código Civil propositalmente para você não achar que a condição é voluntária, não pode ter previsão legal. Não é isso. Né? Voluntária é a condição porque a pessoa coloca lá se quiser. Pô, é só isso, tá bom? Mas é claro que a lei, né, baseada na experiência jurídica, ela vai cristalizar as condições que são mais frequentes, né? Ela vai normatizar isso, tá bom? Assim como normatiza os contratos que são mais frequentes, né? Compra e venda surge lá, espontaneamente, né? Então, para você entender a compra e venda, pus aí o artigo 481 do Código Civil. Só para você entender que a gente vai fazer os exemplos sobre ele. Tá? Então, diz aqui, ó, pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes, naturalmente o vendedor, se obriga a transferir o domínio, a propriedade de certa coisa. E o outro, ou seja, o comprador, a pagar certo preço em dinheiro. Ou seja, efeito da compra e venda é que o vendedor adquire o direito ao preço e o comprador adquire o direito a coisa. Tá beleza? É isso. Agora, é isso que está aí explicado, né? E tal. Agora, veja lá, né? Aqui embaixo, veja-se como exemplos de condições suspensivas as cláusulas incertas na venda a contento e na venda sujeita à prova. Tá? Agora, o que é a venda a contento? A venda a contento é aquela história lá, está aí o artigo 509. A venda a contento é satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Você já viu isso, não é? Isso é venda a contento, satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. O cara está te dizendo assim, olha, pode comprar, eu te entrego a coisa, e se você não manifestar o seu contentamento em tal prazo, eu devolvo o seu dinheiro. Né? Ou, o que dá na mesma, se você manifestar o seu descontentamento em até tantos dias, eu te dou o dinheiro. Né? Por que dá na mesma, professor? Porque, na verdade, ele está fazendo presumir que o seu silêncio, né, é o seu contentamento. Então, você tem até, sei lá, 30 dias para manifestar o seu descontentamento. Ele está dizendo assim, se você não manifestar, é que você está contente. É aquele silêncio
que tem efeito jurídico, né? Pelas circunstâncias do negócio e tal, tá bom? Muito bem. Aí diz o artigo 509, olha só. Textualmente, né? A venda a contento do comprador entende-se realizada sob condição suspensiva, ainda que a coisa lhe tenha sido entregue, e não se reputará perfeita enquanto o adquirente não manifestar seu agrado. Então, pronto, acabou-se. Né? É critério para a realização da venda o agrado do adquirente, o contentamento do adquirente. É um critério do fato gerador. Então, o fato gerador só se completa pelo contentamento do adquirente. É isso. Tá beleza? Aí ele passa a ter um direito adquirido. Mas eu já estratifiquei o critério. Agora ele disse, agora só falta você manifestar o seu contentamento. É isso. É isso que a venda contenta. Tá beleza? Muito bem. Ora, o código tem aí várias exposições sobre venda contenta. Se você ficar curioso, olha lá, o 510 e tal. Mas o fato é o seguinte, o cara que comprou, e ainda que a coisa dele tenha sido entregue, ele só tem a obrigação de conservar a coisa como se sua própria fosse. Ele não é o dono da coisa. Tá bom? Muito bem. A venda sujeita à prova, né, é só um pouquinho diferente, olha só. Diz o 510. Também a venda sujeita à prova presume-se feita sob condição suspensiva. Diz textualmente, de que a coisa tenha as qualidades asseguradas pelo vendedor e seja idônea para o fim a que se destina. Então, na venda sujeita à prova, não é se você está contente ou não, é se a coisa tem aquela qualidade, né? Note que é aquela tal e qual qualidade. Note que é muito perto uma coisa da outra. Desafio Activia, por exemplo, né? Tome Activia por 15 dias. Acho que é esse o desafio Activia. Se você não ficar reguladinha e coisa e tal, né? Então você tem o seu dinheiro de volta. Não dá nem para você devolver a coisa. Viu? Olha só, esse desafio Activia, por exemplo, eu tenho dúvida se é venda contento ou se é venda sujeita à prova. Depende da maneira que você fala, né? Na venda sujeita à prova é a mesma coisa. Eu atesto que a coisa tem esta qualidade. E aí você verifica a existência dessa qualidade ou não. Tá beleza? Muito bem. Nos dois casos, o código diz, considera-se isso como uma condição suspensiva, né? E para que ele diz isso? Com base na experiência toda, né, da história da humanidade. É por causa disso. Né? Vou te explicar um pouquinho mais. Eu estava com dúvida sobre se eu te explicava ou não, mas é assim, ó. No direito brasileiro tem um princípio que chama res perit in domino. A coisa perece para o dono. Então, olha que interessante. Se eu vendi e entreguei a coisa numa venda normal, a coisa passa a ser sua, que comprou. Entendeu? E aí, se ela estragar, se acontecer qualquer coisa com ela, é problema seu. Porque você é o dono. Entendeu? Agora, aí na venda contento, eu fui lá, vendi e entreguei a coisa, mas você não é o dono. Você tem as obrigações de mero comodatário. Então, usar a coisa como se sua própria fosse dentro da finalidade a que ela se destina. Se essa coisa estraga, não é? Nesse período, sem culpa sua, não é? Res perit in domino. Quem é o dono ainda é o vendedor, porque a venda é submetida à condição suspensiva. Você entendeu a sutileza? Meu celular está fazendo barulho aqui, mas está longe para eu alcançar. Se incomodar, você me fala. Condições suspensivas. Você entendeu? Muito bem. Olha só que interessante. Então, aí os exemplos para você. Tá bom? E aí a gente vai lá, papapá, papapá. E vamos fazer esse finalzinho aqui para não dizer que não falamos, né? Note-se, em qualquer caso, note-se que, em qualquer caso, a condição deve ser voluntária. O que temos aqui é um mero exemplo de quando, condicionada pela experiência jurídica anterior, a lei autoriza que as partes especifiquem as condições. Né? O fato das partes inserirem no contrato uma cláusula indica voluntariedade. A lei não obriga que a venda seja feita a contento, nem que seja feita sujeita à prova. Ela faculta essas condições. A condição empresta uma eficácia diferente ao negócio. A eficácia do negócio passa a ser outra. Acabei de explicar aqui uma coisa que é até de alta
Você vai estudar, na verdade, no ano que vem, né? De alta indagação jurídica, porque, veja, a coisa de quem é o dono? O dono é o vendedor, a coisa perece para ele, não para você. Faz muita diferença, portanto, não é? Imagine, numa situação de perda, de roubo, sem culpa. A perda é difícil dizer que não teve culpa, né? Mas numa situação de perecimento ou de roubo, sem culpa do comprador, que nesse caso é comodatário. Viu? É complicado, né? Agora, doutra feita, serão outros efeitos decorrentes do implemento da condição resolutiva. Tá? São outros efeitos, completamente outros. Veja aí o artigo 127. Se for resolutiva a condição, enquanto esta se não realizar, né, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. Só um minutinho aqui, deixa eu ver o chat aqui, se tem alguma novidade aqui. Prof, pode dar um exemplo desses dois? Obrigado. De qual, Jéssica? De qual dois? Aí o Daniel fala aqui para nós. Professor, no caso da venda submetida à condição suspensiva, há uma expectativa de direito, porque o produto ainda não é posse do indivíduo nesse período de teste. O período não é o produto não é propriedade, né? Pode estar entregue e estar na posse, não é propriedade, mas não há uma mera expectativa, há um direito eventual, porque uma vez que ele manifeste o contentamento já é dele, entendeu? E ele já deve o preço. O critério está estratificado, beleza? Entendi, professor. E aí, só uma dúvida. No caso, se houver uma alteração nesse regulamento e, enfim, ele já não puder mais adquirir o produto pelo contentamento, permanecem essas condições anteriores? Permanece o anterior. Tá? Porque olha só, Daniel, que interessante. A lei não pode afetar, nem a lei pode afetar três coisas, né? O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Da coisa julgada a gente não está falando aqui nem diretamente, mas do ato jurídico perfeito a gente está falando, né? Porque o negócio jurídico é também um ato. Lembra? Né? É uma espécie de ato. O que você está dizendo é o seguinte: se hoje a lei permite o casamento entre homossexuais e um casal de homossexuais se casa, a lei poderia até, em tese, né? Eu acho que isso ofenderia um direito humano, mas a lei poderia até retroceder, né? Em tese, assim, admitindo que ela pudesse retroceder, admita que ela retrocedesse, tá bom? Muito bem. E aí diz que para existir casamento tem que ser entre casais heterossexuais. Tudo bem. Ora, tudo bem que daqui para diante não pudesse mais existir aqueles casais, né? Duas pessoas não podem se casar, mas aqueles que estão casados continuam casados. Então, se eu comprei, né, naquela situação, a compra e venda já está perfeita. Você entendeu? O ato jurídico já está perfeito. Ainda que o fato jurídico que realiza a condição não tenha acontecido, o ato jurídico da compra e venda está perfeito e não pode mais agora serem alteradas as condições da oferta para quem já comprou. As condições da oferta poderão sempre ser alteradas para quem vai comprar ainda, tá beleza? Mas uma vez celebrado o contrato, fica estratificada a condição, o contrato fica estratificado, né? E a condição que está lá, né, estratifica os critérios para que se realize o fato aquisitivo do direito. Tá bom? Entendeu, Dani? Entendi, professor. Obrigado. Nada. Muito bem. Aí, moçada, vamos às condições resolutivas. Veja só. Enquanto essa, se não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. Então, acontecimento, não é? E celebração do negócio e implemento da condição. Pronto. Desde a celebração do negócio, há efeitos. Todos os efeitos. A aquisição e o gozo de direito. Implementada a condição, deixa o negócio de ter efeito. Ah, né? É uma outra situação, portanto. Tá?
Veja, mas assim, cheia de exemplos. Nos contratos de locação, né, que tem execução continuada, né, por quantos anos vai durar uma locação? Por quantos anos vai durar um arrendamento? Sobretudo nesses contratos tem que ter condição resolutiva, normalmente tem, né? Normalmente tem. Então, no contrato de locação, por exemplo, normalmente as pessoas colocam lá, resolve-se este contrato, né, se o locatário precisar for transferido de emprego, tá? Resolve-se este contrato se houver desapropriação por parte de um dos poderes públicos, tá? Resolve-se esse contrato, pasme, tem gente que acha que é necessário dizer isso, se por alguma razão o imóvel for destruído, tá? Enfim, as pessoas criam lá situações em que há resolução do contrato, tá? E elas podem fazer isso. Eu tenho aqui, então, uma condição resolutiva. Desde a locação, o contrato tem efeito, portanto, o inquilino tem o direito de morar lá e o proprietário tem o direito de receber aluguel. Agora, foi desapropriado o imóvel, não tem mais. Né? Não tem mais. Ele não tem mais o direito, nem o inquilino de morar, nem o proprietário de receber. Ficam resolvidos os efeitos do contrato. Né? Resolve-se o contrato em caso de que a prefeitura mude o zoneamento urbano e permita a implantação de pontos comerciais na zona. O inquilino pode exigir que se coloque isso lá. Não, eu quero morar numa zona estritamente residencial. Vou pagar 20 mil reais de aluguel, mas eu não quero que mude esse zoneamento. Se mudar, eu não quero mais o contrato. Ah, tudo bem, então põe lá que fica resolvido o contrato se houver a mudança do zoneamento urbano naquela região. Eu escolho o que eu faço. Né? O fato é o seguinte: o contrato tem efeitos desde já e perde os seus efeitos depois. Ah, professor, mas o senhor está falando de execução continuada. Noite de execução instantânea não pode ter? Pode ter. E é importante que você coloque, né, que você saiba disso e saiba elaborar os contratos para que você realize negócios. Muitas vezes é muito importante isso. Né? Porque, às vezes, é por uma dificuldade dessas que o cara não quer fazer. Né? O cara vai comprar uma fazenda no Pantanal. Muito bem. Você nunca vai saber como é uma fazenda no Pantanal, sem passar pelo menos um ano lá. Porque o Pantanal enche, depois seca. Né? Então, o cara vai lá, se for nessa fase agora, está tudo seco. Então, a fazenda que é alagada está linda. E a fazenda que é boa está feia. Você entendeu? É louco o trem. Porque está seca, né? A fazenda no Pantanal tem que ser grande, na verdade, porque tem que ter a parte alagada e tem que ter a parte seca. Você entendeu? Ora, aí chegou o comprador lá numa fazenda que alaga, ela tá lá toda seca, bonita, verdejante. Ele fala, pô, tá, não sei o quê. Aí os caras querem apresentar a fazenda para ele agora, setembro, outubro, né? Novembro, até dezembro. É isso. Ora, aí o cara escuta falar, fica com medo, fala, não vou comprar tal. E se a fazenda é boa, o cara diz lá, não, é o seguinte, você compra. Se encher mais do que 60% do campo, por exemplo, num período de 3 anos, está desfeito o negócio. Ah, mas dá para fazer isso, não sei o quê? Dá para fazer. Você vai lá e coloca uma condição resolutiva. Ora, está feita a compra e venda, está pago o preço, está entregue a coisa, mas o contrato se resolve se em até tanto tempo o fulano a fazenda encher mais do que 60%. Acabou. É isso aí. Você entendeu? Ora, assim são as condições resolutivas. Tá? Deixa eu ver quais foram os exemplos que a gente colocou aqui. Está aqui, da retrovenda. Né? Para continuar na compra e venda, a gente colocou aí retrovenda como exemplo para vocês. Né? A retrovenda era chamada no direito romano de venda pro amico. Era assim.
eu não tenho dinheiro, preciso de um dinheiro emprestado. Aí eu vou lá e peço para o meu amigo, pô, você me empresta um dinheiro aí e tal? Ele falou, olha, Lucas, vou ver, né? Converso com a mulher fala, não dá para você emprestar dinheiro para o seu amigo, pô. Né? Ele não tem, só tem a casa onde ele mora. Se a gente não sabe nem o que vai acontecer, né? E se ele não paga, a gente não tem nem como forçar ele a pagar, não tem condição de emprestar. Aí o cara fala isso para você, não tem condição de te emprestar o dinheiro por causa disso. Você fala assim, bom, então é o seguinte, eu te vendo a minha casa, você me paga o preço, agora, se eu conseguir te pagar o preço de volta, né? Eles podem estabelecer o prazo que quiserem, mas se eu conseguir pagar o preço de volta em até 3 anos, né? O prazo é máximo de 3 anos, né? Pode ser qualquer prazo até 3 anos. Então, mais os juros, mais a correção monetária, mais as despesas do contrato, então eu tenho o direito de desfazer o negócio. Condição resolutiva. Olha que interessante. Compra e venda, transfere a propriedade, paga o preço, tudo direitinho, só que se uma das partes quiser exercitar o direito de retrato, que se chama, né? O direito de recompra, ela pode. É só isso. Tá bom? Então, né, você tem a chamada condição resolutiva. Resolve-se os efeitos. Transferiu a propriedade, tudo direitinho, mas fica resolvido. Olha só, diz o 505. O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de 3 anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuaram com a sua autorização escrita ou para a realização de benfeitorias necessárias. Tá? Então, as despesas do comprador terão que ser reembolsadas. Agora veja o 507. O direito de retrato, que é cessível e transmissível a herdeiros e legatários, poderá ser exercido contra o terceiro adquirente. Olha que interessante. Se eu vendi a minha casa com cláusula de retrovenda para o Daniel, né? O Daniel foi lá e vendeu a minha casa para o Felipe. Pode ser assim? Pode. Pode ser assim, sem problema. Olha, só que quando o Felipe comprou a minha casa, ele foi lá na matrícula e estava lá, que a compra era feita com cláusula de retrovenda. Por isso que só pode ser imóvel. Tá? Então, eu vou poder exercer o meu direito de recompra mesmo contra o Felipe. Você entendeu? É isso. O Daniel e o Felipe têm o que a gente chama de uma propriedade resolúvel, uma propriedade que pode terminar se implementada uma certa condição. A condição que é resolutiva, para mim, é suspensiva, ou melhor, a condição que é resolutiva para ele é como se fosse suspensiva para mim, né? É parecida, né? Com a condição suspensiva para mim. Porque eu passo a ter o direito de propriedade depois que eu pagar o preço, né? Se eu quiser e se eu puder pagar o preço. Tá beleza? Assim são as condições suspensivas e resolutivas. O mais interessante, né, é essa questão aqui do... O mais interessante não, mas eu tenho que te falar do artigo 128, né, e depois do artigo 129. Vamos lá, vou dar uma olhadinha aqui. Né? Nesse ponto, está aqui, ó, desculpa. Nesse ponto, cabe observar que existem negócios de execução continuada e de execução instantânea. Né? A regra, como visto, é que, sobrevindo a condição resolutiva, desfaçam-se todos os efeitos do negócio. Mas tal coisa nem sempre poderá acontecer nos negócios de execução continuada. É claro, né, velho? Mas é claro que é assim, né? Eu nem acho que essa cláusula aqui seja razoável. Porque, veja, eu aluguei a casa. É de execução continuada porque ele segue no tempo, é só isso. Então, ó, você está pagando aluguel, está pagando aluguel, está pagando aluguel, aconteceu desapropriação. É claro que é daqui por diante que não tem mais o contrato de locação. O que foi, já foi, né? Senão seria anular o negócio. Né? É isso, só isso. E é claro que eu vendi a fazenda, ora, transferiu a propriedade, implementou a condição, a fazenda volta a ser minha. Então parece que foi desfeito tudo, mas naquele tempo o cara também usou a fazenda. Né?
Então, o artigo 128 diz o seguinte, ó, sobrevindo a condição resolutiva, num contrato de locação, por exemplo, sobrevindo, né, a mudança de zoneamento urbano, extingue-se, para todos os efeitos, o direito a que ela se opõe. Né? Então, extingue-se o direito de, por exemplo, continuar morando na casa, por exemplo, receber aluguel. Mas, se aposta um negócio de execução continuada ou periódica, a sua realização, salvo disposição contrária, não tem eficácia quanto aos atos já praticados. É claro, né, velho? É lógico. É uma questão até de lógica. O legislador aqui está prestigiando a lógica, né? Mas, para mim, na medida em que ele prestigia, ele desprestigia, porque parece que as pessoas não são lógicas. Né? Mas tudo bem, é bom sempre deixar claro. Né? Não tem eficácia quanto aos atos já praticados, desde que compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme aos ditames da boa-fé. É isso. Tá bom? Muito bem. Tá aí tudo explicadinho para os senhores, né? E a questão da condição suspensiva é essa aqui, olha só. No direito eventual e a condição suspensiva é essa aqui. Cadê? Vai estar mais para baixo mesmo. Ora, já na condição suspensiva, que a gente colocou aqui depois do direito eventual, olha só. Está aqui. Ó. Nos casos de condição suspensiva, ainda mais, porque não havia feito antes, né? Ainda mais, porque ainda não havia feito antes, é chato, né? Porque não havia feito antes. Nosso legislador ordena possam ser invalidadas as disposições de vontade havidas desde o implemento do negócio até o implemento da condição, se esta efetivar-se, se com ela forem compatíveis. Veja, condição suspensiva é aquela coisa, o professor Rogério doa a biblioteca para a Jéssica, essa é a coisa. Né? Aí ele começa a doar a biblioteca para outras pessoas, doar livros para outras pessoas. Ora, como ele doou antes para a Jéssica não pode impedir que ele doe, porque ele continua sendo o dono da biblioteca. Não é? Ela ainda não tem o direito à biblioteca, nem sabe se ela verá a ter direito. Agora, se ela se formar em direito e passar no exame de ordem, aí ela tem direito. Entendeu? Ora, como a doação a ela é anterior, todos esses efeitos aqui ficam. Todos esses atos praticados pelo professor Rogério ficam sem efeito. Percebeu? É isso. Tá? Então, se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva, tá? E pendente esta, então o professor Rogério dispôs sob condição suspensiva. Eu dou a Jéssica Galotti sob a condição de que ela se forme em direito e passe na OAB. Tá? Aí, enquanto isso não aconteceu, né, mas está em tempo de acontecer, fizer quanto às coisas, novas disposições, estas não terão valor realizada a condição se com ela forem compatíveis. Então, olha só o que é um direito eventual. A Jéssica não pode impedir o Rogério de doar os livros, porque ainda é dele, velho. Mas ela pode, isto sim, obrigar o Rogério a fazer uma lista de para quem ele está doando. E depois, não é? Se ela de fato cumprir a condição, se ela se formar em direito, passar no AB ainda no 5º ano, tal, ela tem o direito de requerer esse livro de todas as pessoas para quem ele doou. Ah, professor, mas e se ele tiver vendido? Não tem perigo, não tem problema, eu tenho o direito de requerer os livros também. Ah, mas aí o cara que comprou o livro é que se acerte com o Rogério sobre perdas e danos, você entendeu? Então é claro que eu tenho direito ao preço que pagou de volta, corrigido, com perdas e danos, se for o caso. Tá? Porque a propriedade dele era também uma propriedade condicionada, era uma propriedade resolúvel. Era uma propriedade resolvível em função do direito da Jéssica, tá? Do direito eventual. Ele é que escolheu comprar assim. Não, ele não sabia, professor, porque o livro é móvel e ele não sabia, o professor Rogério passou a perna nele. Bom, aí é uma questão de perdas e danos entre ele e o Rogério. Certo? Ora, e aí eu acho que a gente aqui para, né? Está aqui o exemplo do professor que doou ao seu aluno, e aí vem a questão da licitude. Infelizmente, a gente não conseguiu falar de licitude nesse tempo,
E se a gente quisesse falar de licitude agora, nesses 4 minutos finais, a gente conseguiria. Né? Só que ia ficar sem perna, velho. Sem perna e tal. Porque não fica completo, né? Então, a gente interrompe aqui, fala de licitude, condições lícitas e condições ilícitas na próxima aula. Tá bom? Aí fica mais tranquilo. Vou interromper aqui a transmissão para os senhores. Só perguntar se tem alguma dúvida aí, do lado de lá. Nenhuma dúvida, senhores? Professor, só uma dúvida. Pois não. No caso, se o professor só falar que ele vai doar a biblioteca, caso o aluno não cumpra esses requisitos, mas ele não especificar quais são as obras da biblioteca, então, de certa forma, ele tem esse controle. Ele pode vender algum livro que ele não especificou no contrato, como seria? Não, pois é, o titular do direito eventual ele vai pedir que se especifique. O primeiro ato de proteção do direito é pedir a especificação. Ele tem o direito de exigir a especificação de que títulos e volumes estão na biblioteca. Ah, entendi. Ele já faz isso inicialmente para garantir. Exatamente. Tá ótimo. Obrigado, professor. Beleza? Muito bem. Só isso, criançada. Então, na próxima aula, a gente faz condições lícitas e ilícitas. Se for possível, faz termos e encargos também. Mas é provável que não vá ser possível, que a gente vá precisar também da sexta-feira que vem. Tá? Até a próxima quinta, então. Fiquem com Deus. Bom final de semana para vocês. Quem puder, por favor, me prestigia lá, tá? Será ótimo se você puder me prestigiar, se você levar seus amigos, principalmente as pessoas que são meus alunos, mas todos os seus amigos, sua família, tá? Por favor, se puder, prestigie. Um forte abraço para você. Fica com Deus. Boa noite, até mais. Fiquem com Deus.